Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vou fazer um vídeo para os portugueses, basicamente, mas também dá para os brasileiros, dá para qualquer pessoa do mundo. Mas a ideia é como fazer uma análise punter. Basicamente a ideia principal é essa, como fazer uma análise punter. Vou fazer uma análise qualitativa, quantitativa, à minha maneira, se gostarem depois utilizem, e vou apresentar um caso prático de um jogo de hoje. Por isso, fiquem aí, se gostarem já sabem, partilhem, façam like e até já, pessoal! Então, boas, meus amigos, vamos lá começar esta análise punter avançada. Eu escolhi este jogo da Premier League, a realizar-se hoje, do Bournemouth com o Crystal Palace, às 8 horas. Por isso, quando este vídeo sair, até poderão fazer a minha sugestão de aposta se acharem que tem valor. O que é que eu fiz nesta análise? Eu vou fazer uma análise quantitativa, qualitativa e depois no fim dou a sugestão da aposta, não é? Na análise quantitativa vou usar muitas ferramentas que já expliquei noutros vídeos, por isso para quem é novo no meu canal poderá ter alguma dificuldade em acompanhar. Mas também para quem não é novo estaria sempre a repetir coisas que eu já falei N vezes, por isso tem que chegar a um meio termo. O que é que eu vou fazer? Eu depois abaixo vou pôr uma descrição dos vídeos de introdutórios de algumas destas ferramentas que vocês podem consultar se quiserem. Pronto, tirando isto, vamos então começar. Análise quantitativa. O que é que eu fiz aqui? Eu utilizei muitas fontes. Utilizei Understat. Understat é um site onde eu posso ir buscar os valores de gols esperados, expectativa de gols, etc. O XG. Utilizei o SoccerStats aqui para ir buscar esta tabela só. Utilizei a OddSportal para ir buscar as odds médias do mercado, que são estas aqui. E utilizei o ICI como o nosso modelo Euroclub Index. Utilizei o Euroclub Index para determinar então a odd justa para este jogo. Logo aqui quero fazer uma ressalva. Eu utilizei o ICI porque ainda estamos muito no início de temporada e para não influenciar, para que as médias dos gols ainda são relativamente, tem poucos jogos da amostra, e então vou utilizar o algoritmo deles. Parece uma boa aproximação para o mercado, como já expliquei no vídeo sobre este modelo, e por isso é utilizar a referência deles. Vamos então perceber o que é que eu fiz para aqui. Tem muitos números e muitas corzinhas e pode ser uma confusão, mas não é. O interessante desta análise punter é perceber. É uma abordagem que se calhar vocês não fazem, né? Mas é tentar descobrir valor no mercado, como é óbvio. Eu, para quem me conhece, eu trabalho com valor no mercado. Onde é que eu encontro o valor? E as pessoas, também já falei sobre o conceito de valor, depois vejam esse vídeo. Mas eu vou tentar perceber o que é que o mercado pensa do jogo e o que é que realmente devia ser justo para o jogo. E esta justiça para o jogo vai ser determinada pelas estatísticas de XG, não é? Expected Goals, etc., que eu tirei da Understat. Por isso, eu fiz uma separação entre a visão global, ou seja, a visão em que inclui a casa e o visitante, juntos, os jogos que fizeram, e depois em separado. E é isto o Bournemouth. O G é golos marcados, o GA é golos sofridos e o P é o número de pontos conquistados. E o XG é o número de golos esperados que deviam ter marcado, o número de golos sofridos, o XGA, que deviam ter sofrido, e o número de pontos que deveriam ter. Aqui está na perspectiva global e na perspectiva fora e visitante, respectivamente. 6 jogos no global, que ambas as equipas têm. Cada uma tem, o Bournemouth tem 3 jogos em casa e o Crystal Palace tem 3 jogos fora de casa. Como podem ver, 3 jogos, se eu fizer uma média de 3 jogos, e neste caso os jogos se derem muitos golos, vai inflacionar muito a média de golos, porque temos de ter sempre muito cuidado quando pegamos em amostras pequenas de jogos, né? Por isso é que eu também vou usar o termo global e depois vou fazer esta ponderação que eu já explico. Pronto, o que é que o mercado vê? O mercado vê que o Bournemouth, isto é o que o mercado vê que o Bournemouth marcou muitos golos em casa, sofreu, ótimo, é um jogo para golos, né? Ou seja, tem aqui uma média de golos marcados e sofridos de 4. Tem uma média de sofridas de 1.33, tem uma média de marcados de 2.67, podem ver, 4, 2, 2, enfim. Tem uma média elevadíssima de golos marcados e quase sempre sofreu, não é? Tirando aquele jogo contra o Cardiff. E depois, do outro lado, temos o Crystal Palace, que
está a ter uma péssima prestação em casa, e fora de casa, contra as equipas de baixo da tabela, tem marcado golos e tem sido uma equipa que sofreu poucos golos fora de casa. Ok, mas em casa sofreu muitos. Esquisito, o Crystal não começou bem o campeonato, apesar que ambas as equipas, como podem ver, contra equipas de topo, diria que só jogaram com o Chelsea, com o Liverpool, ou seja, o pior ainda está para vir, se calhar para eles. Para já perderam alguns pontos, principalmente o Crystal. Se calhar perdeu aqui 2 jogos que não devia, empatou e perdeu o que não devia. Isto é um à parte. Mas isto é o que o mercado vê. Vê muitos golos do lado do Bournemouth e vê poucos golos do lado do Crystal. Agora vamos ver o que é que o XG nos diz, não é? Então, se isto não existisse o valor, o fator sorte e azar, e tendo em conta a qualidade das oportunidades criadas, quais é que teriam dado golos e quais é que teriam, quais é que seriam, não seriam golos, pronto. Neste caso, o Bournemouth, novamente, comparativamente, podem ver que já teria menos golos marcados, ou seja, eles marcaram mais do que deviam, e também deviam ter sofrido menos do que sofreram, o que aqui já é um ponto relevante. Eles têm tido um bocadinho de azar na defesa e um bocadinho de sorte no ataque, mas na perspectiva em casa, mesmo assim tem uma média bastante elevada, 3,48, 3,5. Já o Crystal, vejam, o Crystal aqui já se nota algumas diferenças, porque o Crystal devia ter sofrido mais golos e devia ter marcado menos golos do que aquilo que marcou. É o que os golos marcados nos está a dizer, o XG. Estes valores eu retirei de Understat, estão lá. Isto é na perspectiva casa visitante. Se eu pegar na perspectiva global, eles também deviam ter sofrido mais golos do que aquilo que sofreram, mas podiam ter marcado em termos globais mais golos que aquilo que marcaram. Já o Bournemouth, a mesma história, podiam ter marcado mais e deviam ter sofrido menos. Ou seja, logo aqui em termos médios, a ideia que passa, e agora isto é as diferenças, não é? É que realmente o Crystal Palace, em tudo, poderia ter marcado em termos globais mais golos, os jogos deles deviam ter mais golos, e o Bournemouth, os jogos deles deviam ter menos golos. Mas a diferença não é muita. Vejam que é quase o dobro de golos, entre aspas, marcados, se fôssemos a ver as diferenças, não é? Para o Crystal, e os jogos do Bournemouth podiam ter um bocadinho menos de golos. Se for a ver na perspectiva casa e visitante, os jogos realmente do Bournemouth deviam ter menos golos, tanto marcados e sofridos, é o que esta diferença nos está a dar. E já os jogos do Crystal também podiam ter menos golos, mas principalmente por causa dos golos que eles marcaram, não é? Vejam que o peso da diferença dos golos marcados é muito superior, é ligeiramente superior aos golos sofridos. Deviam ter sofrido mais e deviam ter marcado menos. Logo aqui, vejam, em termos de pontos conquistados, o Bournemouth, enfim, está justo em termos de pontos, os pontos que tem agora na classificação. Este PPG é Points per Game, sendo o máximo 3, se tivesse ganho todos os jogos. Se perdesse todos os jogos era 0, é um rácio quase. E já o PPG do Crystal, em termos de fora de casa, devia ser inferior. Eles ganharam mais pontos do que aquilo que deviam. E jogaram contra equipas abaixo da tabela. Por isso, o Crystal realmente não está numa boa fase. Vamos ver se eles melhoram, espero que sim. Mas vamos ver. O que é que eu fiz? Como eu tenho uma amostra pequena de jogos, então eu fiz uma ponderação dos jogos em globais, jogos todos, e da perspectiva casa visitante. E eu pus uma ponderação de 50%. Ou seja, o que é que eu quero dizer com 50%? Quer dizer que vou contabilizar a média dos golos da casa como 50% e os outros e o restante será 50% da casa visitante. Se eu quisesse ponderar mais o que aconteceu em casa e visitante, em vez dos globais, como eu pus isto em função do global, ou seja, se eu quisesse, por exemplo, 75% de peso para a zona de casa visitante e 25% para o global. Como eu pus isto em função do global, então punha 25% e o peso de casa visitante tinha mais peso. Aqui está a forma. Eu compus a multiplicar por isto e depois o outro é 1 menos esta fração, está em função do global. Mas não quer complicar, vou pôr 50%, vou dizer que tem um peso igualmente distribuído. Ou então, podia dar mais peso ao global. Podia dizer que não quer saber de casa e do visitante, quer dar muito mais peso ao global. Se eu quisesse dar o peso todo ao global, punha 100%. E, ou seja,
esta coluna aqui não contava com nada. Se eu quisesse também podia fazer o contrário. Podia, não quer saber nada do global e só quer saber da parte de casa visitante, que é o que normalmente o mercado faz. Olha mais para a média casa visitante. Pronto, daria estes valores. Se eu olhasse só para a casa visitante, como a amostra é só de 3 jogos, as médias podem ser um bocado esquisitas. Por isso, eu vou pegar 50%, mas isto agora deixa ao vosso critério. Bournemouth, o que é que eu fiz? Depois fiz então a média, não é? A média de marcados e sofridos. Então, estas duas espécies de tabelas condensadas dariam o valor de golos médios marcados para o Bournemouth 2,17, para o Crystal de 1, sofridos 1,58, 0,83. Se eu somar os dois, os jogos do Bournemouth em casa têm uma média de 3,75 e os jogos do Crystal têm de 1,83. Isto é o que o mercado vê. Se eu fizer depois uma média das médias, destas duas médias, dá 2,79. Ou seja, teoricamente o que o mercado vê é que é um jogo para golos. E é verdade. E se podem ver que, se forem a ver a odd do over 2,5, está abaixo de 2, 1,79. Ou seja, o mercado está à espera realmente que haja golos. E está à espera que o Bournemouth também seja favorito. Ou seja, olhando para as médias, só o mercado está à espera que se calhar que isto seja um jogo para um 2-1. Basicamente, né? 2 golos marcados por parte do Bournemouth e um golo marcado por causa do Crystal, porque o Bournemouth tem em casa marca e sofre bastante. Isto é o que o mercado vê, né? Mas em termos da visão esperada, né? O Bournemouth realmente podia marcar menos golos, mas também devia ter sofrido menos golos. Seja como for, a média de jogo seria um bocadinho mais baixa, 3,29, e já o Crystal é o contrário, devia ter marcado menos golos e devia ter sofrido mais. Ou seja, enquanto aqui um gol sofrido por jogo não chega a 1, já na visão de golos esperados já deviam sofrer um bocadinho mais de um golo por jogo, 2,12. Se eu fizer a média, novamente, mesmo assim esta média em termos da visão de golos esperados dá 2,71. Ou seja, temos um jogo teoricamente, usando estes valores médios, é um risco usar estes valores médios, atenção, porque a amostra é pequena, mas tendo em conta aqui a performance, tendo em conta a visão XG, as oportunidades que criaram e a qualidade, realmente parece ser um jogo para over, não é? Ainda por cima, são equipas que, se formos a ver, equiparáveis, não é? São equipas mais ou menos do mesmo nível, do meio da tabela, e o Bournemouth já tem aqui 4 jogos com as equipas assim abaixo do meio da tabela, e o Crystal também tem 4 jogos. Já dá para ter uma sensibilidade das equipas. Isto é tudo, acaba de ser um pouco subjetivo, mas estou a tentar fazer uma análise crítica daquilo que o mercado acha e do que devia ter acontecido. E para já é isto que salta já à vista, resumidamente, né? A grande diferença é que realmente o Crystal devia ter sofrido mais golos do que aquilo que anda a sofrer. Basicamente é isso. E o Bournemouth, a defesa deles teoricamente é mais sólida que a do Crystal. Em termos de atacantes, aqui deu o mesmo valor com esta ponderação, pronto. Mas realmente os jogos do Bournemouth deviam ter um bocadinho menos golos, e os jogos do Crystal Palace deviam ter mais golos. Pronto. Aqui a análise puntual é esta, mas seja como for, a nível de performance, a nível de médias de golos marcados e sofridos, realmente é favorável ao Bournemouth. Ou seja, a nível qualitativo, sem dúvida, olhando para isto, diria que o mercado, neste caso, tem razão e realmente é favorável à vitória do Bournemouth. Agora, será que tem valor? Aí é onde entra o nosso modelo, não é? O nosso modelo diz que a odd justa devia ser 2,21. Como o mercado está-nos a oferecer uma odd superior à odd que a gente considera justa, então tem valor. A do empate também tem valor, porque estão-nos a oferecer 3,39 e estão-nos a oferecer 3,47. Ou seja, as odds que têm valor é a vitória e a do empate no jogo do Bournemouth. A odd do Crystal não tem valor de acordo com este modelo e de acordo com a análise qualitativa do jogo. Por isso, logo aqui à partida, na análise qualitativa, será interessante fazer alguma coisa a favor do Bournemouth. Mas vamos ver então agora a análise qualitativa. Na análise qualitativa, a melhor maneira, se calhar, de fazermos a análise qualitativa é ver os jogadores, não é? Porque um jogo de futebol é feito de jogadores. E ver se realmente é relevante as faltas ou não. Estas estatísticas eu tirei novamente do Understat,
fui ver o jogador e fui ver então estas 4 estatísticas que eles têm lá. Nos meus resultados estava a dizer no burnout o que aconteceu. O Taylor não vai jogar, mas é um gajo de meio campo, mas a relevância é fraca, foi o que eu considerei. Porque não joga desde o início da época e está lesionado nos últimos 2 jogos. Se calhar lesionou-se num treino, não faço a minha ideia. Em dúvida estavam estes 3, o Daniels e o Gosling. Novamente o Daniels está lesionado nos últimos 5 jogos e este Gosling também está lesionado nos últimos 2 jogos. Mas este já teve alguma influência, apesar que não parece ser muito significativa. É uma pessoa de meio campo, fez alguns remates, fez alguns passes que levam a remates, não deixa de ser alguma relevância, é moderado, mas tem estado lesionado nos últimos 2 jogos. Não é um jogador que cria oportunidades de golos, mas também não é um jogador que cria passes para dar golos. E que é o que este XA diz, é golos esperados provenientes de passos deste jogador. Ou seja, quando aqueles jogadores fazem aqueles passos brilhantes que a gente fica e depois pode dar uma oportunidade de golo. No entanto, o Bournemouth tem aqui uma defesa, tem aqui o Rico, que é um defesa relevante. É um defesa e pode afetar tanto o setor defensivo como a parte ofensiva, porque ele é um jogador que remata, tem jogado sempre, antes de mais nada, por isso é um jogador que faz parte da equipa, faz alguns remates, tem uma média de 1 remate por jogo, não é mau. Passos que levam remates, tem quase 2 passos para situações de golo, o que é bom. O XG, claro, é um defesa, não faz muitos remates à baliza, mas faz realmente muitos passos. Muitos passos. Ou seja, 0,85, quase 1 passo por jogo dele, cria uma boa oportunidade de golo. Ou seja, este Rico está em dúvida, não sei se vai fazer parte do 11 inicial ou não, por isso é ficar atento. Este é o primeiro ponto. Já no Crystal Palace, por que é que eu escrevi Crystal Palace? Já no Crystal Palace, desculpem, quem é que não joga? Temos aqui 2 que eu digo que têm uma relevância fraca, estes 2, o Dan e o Wigan, porque estão lesionados de longa duração, ainda não jogou, ainda não tem estatísticas basicamente para eles, e depois tem aqui uma grande falta ofensiva, uma grande falta, que é o Benteke, não é? Que é realmente um avançado que tem estado lesionado nos últimos 3 jogos e tem feito muita falta ao Crystal. Vejam que, apesar de ele não ter jogado há 3 jogos, criou oportunidades, já devia ter marcado um gol e não marcou, criou uma boa oportunidade, faz remates 3,25 nos jogos que fez, passos que também passa, não é um jogador que faça grandes assistências para golos, mas também está lá, não é? Como é óbvio, por isso esta falta é relevante, ou seja, o ataque do Crystal Palace está, de algum modo está debilitado. Depois, em dúvida, é um defesa que está aqui, mas eu digo que tem uma relevância fraca. Porquê? Tem sido suplente, antes de mais nada, e por exemplo, no último jogo foi substituído, pus aqui uma nota, aos 20 minutos, e num jogo nem sequer foi convocado pelo treinador. Por isso, tendo em conta que a nível defensivo não há grandes, em princípio não se espera grandes alterações, a relevância é o fator atacante. E como ele não joga há 3 jogos, realmente tem sido, se calhar pode ser uma das razões pelo qual o Crystal Palace não está a ter uma boa performance neste início de temporada, que este BTQ pelos vistos faz falta ao Crystal Palace. Logo, resumindo, utilizando então aqui a análise qualitativa, já vimos que está tudo favorável praticamente ao Bournemouth. E depois, utilizando aqui uma análise mais qualitativa dos jogadores e da equipa, vimos que o Crystal tem uma falta importante. Esperemos que o BTQ recupere rapidamente, que é para ajudar o Crystal Palace a sair deste fosso. E depois, existe aqui um defesa que poderá ser relevante no esquema tático do Bournemouth. Agora, como punter, qual é a minha sugestão? Fiz a análise quantitativa, análise qualitativa, sugestão. Antes de mais nada, ver as notícias, ver o 11 inicial, é muito importante. Se no 11 inicial for o 11 que a gente está à espera, e por exemplo este Rico vai jogar, ou seja, ainda faz parte da equipa, conseguiu recuperar, então temos bons indicadores que para já tudo indica que o Bournemouth poderá sair com uma vitória do jogo. Se ele não jogar, já poderemos ter a ideia que, espera lá, este lado defensivo poderá ter alguns problemas, porque vão ter que fazer uma adaptação, usar outro jogador, enfim, por isso temos de ter mais atenção na nossa aposta numa perspectiva punter, não é? Por isso, sugestão,
Vejam o 11 inicial. Quando sair o 11 inicial, aí tomam a vossa decisão. As minhas sugestões, isso agora depende do perfil de risco de cada um, ou seria o Beck ou o Bournemouth, ou seria o handicap menos 0,25 ao Bournemouth. Vejam que está a 2, está na linha 2 com o menos 0,25. O que acontece com este handicap? Se o jogo acabar empatado, só perdem metade, basicamente. Né? Enquanto que se aqui o Bournemouth perder ou empatar, perdem tudo, né? Como é óbvio. Mas aqui protegem-se um pouco do empate, aqui ganham mais, né? Se o Bournemouth ganhar. Pronto, é uma sugestão. Numa perspectiva punta, vejam sempre, resumidamente então, façam uma análise quantitativa, vejam as médias, vejam as estatísticas das equipas, basicamente, vejam que odd é que vocês consideram justa para o jogo, que é para poderem comparar. E depois a nível qualitativo, vejam o 11 inicial, vejam se as faltas são relevantes e tomam a vossa decisão. Na posse de toda esta informação, se vocês são punter, não é? Depois tomam a decisão. Se puderem, façam quando o 11 inicial sair. Se não puderem, quiserem fazer em antemão, pronto, vão ter que tomar, têm mais risco na vossa decisão, não é? Pronto, isso aí agora depende de vocês, como é óbvio. Mas uma análise punta avançada da minha perspectiva seria esta: pegar nas estatísticas, pegar na análise qualitativa, dar valores, dar algo, medir algo, não para mim é importante sempre, já sabem, quem me conhece, ter algo. Por isso, esta é a minha decisão. Burnout a ganhar, é o mais favorável a ganhar. Não fiz nenhuma previsão para golos, mas como eu disse, o que o mercado acha que é um jogo para 2-1, possivelmente, e vamos ver se é para 2-1 ou não. Em princípio poderá ser um 2-1 talvez, mas não sei. Isto lá está, estas médias enganam muito. Eu prefiro guiar-me assim pelo XG e ver se realmente as oportunidades que têm criado são boas ou não. Isto dá-me tenho sensibilidade para ver, esta equipa tem tido sorte ou azar, está melhor, está pior, do que propriamente usar estas médias para depois determinar. Mas o mercado acha que sim, e faz algum sentido que ache sim. Não fazia sentido, por exemplo, o over estar acima de 2 para este tipo de jogos, vendo que o Bournemouth tem tido muitos gols em casa contra equipas do meio da tabela para baixo. Por isso, se calhar um jogo no mínimo para 2 golos, poderá ser um 2-0 se o Crystal Palace tiver dificuldades em marcar, poderá ser um 2-1 realmente. Por exemplo, se faltar aquele defesa, se houver debilidades defensivas por parte do Bournemouth, enfim. Está aqui a minha sugestão. Malta, se gostaram do vídeo, façam like. Se gostar, partilhem com os vossos amigos. Já sabem que isso motiva-me sempre a fazer estes vídeos. E alguma dúvida, entrem em contato comigo. Um grande abraço, pessoal.